não tem galinha, não tem nada. Hoje tem tricolor na Libertadores da América, a gente já vai falar disso. Antes do jogo do São Paulo, só confirmar que tivemos ontem a partida que fechou a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, lá em Mirassol. O Mirassol recebeu o Cruzeiro e o jogo terminou empatado por 1-1. Quem comemorou esse empate foi o time do Palmeiras, que se mantém na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro chegou a abrir o placar, fez 1-0, retomou, não é? Então, parcialmente aí, essa vice-liderança do Palmeiras, mas depois o Mirassol empatou o jogo e com isso o Flamengo é o líder com 43 pontos e 19 jogos, o Palmeiras tem 39 pontos e 18 jogos e o Cruzeiro agora é o terceiro colocado com 38 pontos e 20 jogos. Então o Palmeiras fica numa situação bem confortável, o Mirassol está no G6, é o sexto colocado com 29 pontos, tirou o São Paulo da sexta posição, a equipe do interior paulista que faz uma ótima campanha nesse campeonato brasileiro. Por falar em São Paulo, então hoje é a vez do tricolor, Thaís, atenção, hein? Libertadores da América, Morumbi, 21h30, São Paulino adora esse cenário todo, não é? Mas olha, precisa vencer, porque no primeiro jogo houve um empate por 0-0 lá na Colômbia, então o São Paulo agora com uma vitória simples avança às quartas de final da Libertadores da América. A gente sabe que no primeiro jogo não foi fácil, né? O São Paulo sofreu bastante lá, tomou bola na trave, teve pênalti defendido, teve lá uma situação bem difícil. O Atlético Nacional é um bom time, mas com a atmosfera do Morumbi, com o Morumbi lotado, os São Paulinos vão lotar o Cícero Pompeu de Toledo, certamente dá para acreditar aí que o São Paulo vai ter uma noite bem positiva. Tomara, não é? Tomara que o Morumbi não repita o que aconteceu no domingo com o Santos. Mas isso o São Paulino vai tratar de colocar numa outra situação e o São Paulo com ótimas possibilidades de ir às quartas de final da Libertadores da América. Hoje também, pela mesma competição, o Fortaleza vai enfrentar o Vélez Sarsfield na Argentina. No primeiro jogo de semana passada, na capital cearense, tivemos um empate por 0-0 e uma vitória simples também garante a equipe cearense nas quartas de final da Libertadores da América. Só que o Fortaleza não está jogando o suficiente, né? Está na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, não está com uma temporada muito legal não, a equipe cearense. E o outro jogo da noite da Libertadores, também às 9h30 da noite, o Racing recebe o Peñarol. Pela Copa Sul-Americana, são 3 jogos com a presença de um brasileiro. O Fluminense vai receber o América de Cali lá no Maracanã, jogo das 9h30 da noite. Às 7h tem Huracan e Once Caldas. E também às 9h30 da noite, o Muxucruna pega o Independiente del Valle. Amanhã nós vamos fazer uma outra transmissão, Thaís. O jogo da volta entre Internacional e Flamengo, que vão jogar lá no Beira-Rio. Jogaço de bola, porque na quinta-feira é a vez do Palmeiras. Esse já está classificado, né? Palmeiras goleou no primeiro jogo lá, o Aliança Lima, lá em Lima, no Peru. E agora vai poder se dar ao luxo de colocar um time reserva, time misto, porque o Palmeiras está bem também no Campeonato Brasileiro e agora vai administrar essa ótima vantagem conquistada no primeiro jogo, no jogo da volta na próxima quinta-feira no Allianz Parque. Mas isso tudo a gente fala na sequência, ainda tem muita coisa na semana para acontecer e amanhã a gente fala mais de Libertadores da América e do desempenho do São Paulo. Empurrando o tricolor aí, quem sabe hoje, às quartas de final da Libertadores, Thaís. Em o jornal, gente, fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes de Rádio. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta segunda-feira manter a decisão da primeira turma da corte que condenou a moradora de Paulínia, Débora Rodrigues dos Santos. Em abril deste ano, ela foi condenada a 14 anos de prisão pela participação nos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023 e por pichar a frase "Perdeu o Mané" na Estátua da Justiça, localizada em frente ao edifício sede do STF. O ministro negou o recurso representado pela defesa de Débora, citando que a ré não tem direito aos chamados embargos infringentes, recurso que permite a revisão da pena para réus que obtiveram pelo menos 2 votos a favor da absolvição. No julgamento, o placar de condenação foi de 4-1. Com o fim do julgamento, Débora está condenada pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deteriorização do patrimônio tombado. O próximo passo será a execução da condenação. Desde março deste ano, Débora cumpre prisão domiciliar por ter filhos menores de idade.
De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, uma excelente terça-feira para você que segue na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando com o Manhã Bandeirantes neste 19 de agosto de 2025. Um excelente dia para você que até agora ficou na companhia do Jornal Gente. Amanhã tem mais, a partir das 8 da manhã, depois do Primeira Hora, aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes e na tela da Band News TV. E a partir de agora, você, meu convidado, você, minha convidada, a saber o que de mais importante acontece na região metropolitana de Campinas. O nosso interior de São Paulo em destaque, mas sempre com atenção voltada para o que é notícia no Brasil e no mundo, com equipes espalhadas em todos os cantos, para você não perder nada de importante em FM 85.7 e também pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado a você que nos acompanha pelo portal bandmulti.com.br. Pelo bandmulti.com.br você tem notícias 24 horas por dia, sessão de esportes, de entretenimento e a aba ao vivo para ouvir a nossa programação de onde você estiver a qualquer momento do dia. Para você que tem o aplicativo Band Play, você já sabe, todo o nosso conteúdo do Grupo Bandeirantes na palma da sua mão, incluindo a programação ao vivo da Rádio Bandeirantes Campinas. E para quem gosta do rádio moderno, o rádio com imagens, nossos bastidores aqui dos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad já estão no ar em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Um canal também para você se inscrever, compartilhar a sua opinião, receber em tempo real a notificação a cada novo programa iniciado direto aqui do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, de onde falamos com os trabalhos técnicos, na mesa de som com o Leandro Lopes e na central técnica o aniversariante do dia. Achou que a gente tinha esquecido, Danilo Capucci, hoje comemorando mais um ano de vida. Em nome de toda a nossa equipe do Manhã Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes Campinas, os parabéns a esse cara sensacional, além de um excelente profissional, um companheiraço de todas as manhãs e um cara parceiro para tudo que você precisar e para ajudar todo mundo que precisar também. Então, Danilo, que você continue sendo esse cara espetacular por muitos e muitos anos que estão por vir. E também na nossa companhia aqui no Manhã Bandeirantes, que tem a coordenação técnica do Gil Kleber. O chefe já veio dar os parabéns também, Danilo Capucci. Senão a gente já puxa a orelha dele já. Na brincadeira, o Gil Kleber certamente já está preparando aquele bolinho especial para o aniversariante Danilo Capucci. Às 10 horas e 4 minutos, você participa conosco pelo nosso WhatsApp, o 19971021493. 19971021493. Manhã complicada para o motorista que trafega pelo sistema Anhanguera Bandeirantes. Neste momento, trânsito carregado para o motorista que passa por Campinas, saindo de Sumaré ou saindo mesmo de alguns bairros de Campinas, como a região da Vila Padre Anchieta. Congestionamento é registrado do quilômetro 109 até o quilômetro 104. Não há acidentes, não há interferência por carro quebrado, veículo que esteja ocupando faixa na pista, não. É o excesso de veículos, o reflexo do trânsito na área urbana de Campinas, que também provoca a lentidão na rodovia Anhanguera neste momento. Quando o motorista consegue finalmente imprimir velocidade maior,
ele volta a ter lentidão no trecho que passa por Jundiaí do quilômetro 62 ao km 60. E na chegada à capital paulista, em Anguera, congestionada do quilômetro 14 ao quilômetro 11. Melhor opção para o motorista que segue para São Paulo é a rodovia dos Bandeirantes. Só vai enfrentar lentidão mesmo no trecho da chegada à capital, como reflexo principalmente da marginal do Rio Tietê. No sentido contrário, o motorista faz uma boa viagem e não enfrenta trechos de lentidão, nem na rodovia Anhanguera, nem na rodovia dos Bandeirantes, no sentido interior. Para o motorista que nos dá carona na rodovia Santos Dumont, trânsito um pouco mais carregado em Campinas, ali na região dos Diques, região do Jardim San Diego. Se não se identificou, na região do Jardim Itatinga, onde há excesso de veículos registrado nesse momento e o motorista deve ficar atento, principalmente no sentido Indaiatuba. Para quem trafega neste instante pela rodovia Governador Adhemar de Barros, a SP-340, a famosa Campinas-Mogi, trânsito vai fluindo bem, não há dificuldades em nenhum dos sentidos. Já no corredor Dom Pedro I, um acidente sem vítimas causa interdição neste momento de uma faixa ou de duas faixas no anel viário Magalhães Teixeira, na pista sentido Dom Pedro I. É para o motorista que está chegando a Campinas, acessando o anel viário pela Bandeirantes ou pela Anhanguera, no quilômetro 4, o motorista encontra essa lentidão. A faixa da esquerda é que está interditada neste instante, mas para a remoção do veículo é possível que em instantes, com a chegada da concessionária, seja necessária uma interdição total da pista por alguns instantes. Então, nesse momento, se você conseguir evitar a rodovia Magalhães Teixeira ou anel viário, vai fazer uma boa escolha. Se não, paciência e saiba que no quilômetro 4, sentido Dom Pedro, você vai ter esse ponto de atendimento por parte da concessionária. A pista deve ser liberada em instantes, então o motorista vai também nos ajudando a monitorar o trânsito para que quem passe pelo local e esteja ouvindo a Rádio Bandeirantes faça o melhor caminho. Para você que está também na região de Campinas, em outras avenidas, em outros pontos movimentados, conta pra gente como é que tá a situação por aí pelo 19 97102 1493. 19 97102 1493. No que eu estou vendo aqui no mapa de trânsito em Campinas, nada extraordinário neste momento na cidade, apenas aquelas avenidas na região central e a Avenida John Boy Dunlop estão um pouco mais carregadas, o que é considerado normal para o horário. Vamos girar a informação também com o nosso time de repórteres apostos para você não perder nada de importante nesta sua terça-feira. A gente começa com um balanço da Operação Senhores da Guerra. Eu sempre digo que o que acontece no Brasil de relevante, às vezes até em partes espalhadas pelo mundo, em algum momento vai ter uma impressão digital aqui na nossa região. A história, de alguma forma, sempre passa por aqui. E não é diferente na Operação Senhores da Guerra, em que a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão e mandados de prisão para desarticular uma quadrilha que abastecia facções criminosas com armas. E adivinha, tem gente investigada aqui da região. A repórter Graziele Geronde é quem traz os detalhes dessa operação e fala também do mandado cumprido. Aonde exatamente, Graziele? Olá, Heitor. Um homem foi detido em Jundiaí pela Polícia Militar durante a Operação Senhores da Guerra. Essa operação foi deflagrada pela FICO, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal. O objetivo é combater uma organização criminosa que atua em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Esse grupo seria responsável por abastecer gangues rivais com armas, munições e coletes balísticos. A Polícia Federal cumpre 43 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Também foram expedidos 2 mandados de prisão preventiva e 6 de prisão temporária. As investigações, Heitor, indicaram que as munições eram comercializadas tanto para criminosos
quanto para pessoas que tinham registro de arma de fogo e que pertenciam e que eram integrantes do CAC, que é o grupo de colecionadores, atiradores e caçadores. Essa organização e aí esse grupo, Heitor, eles adquiriam essas armas fora da legalidade. Por isso que inclui nessa operação da Polícia Federal. A organização também tinha a participação de um armeiro e instrutor de tiro que era responsável pela manutenção dos armamentos e também pela intermediação das negociações ilegais. A sociedade também fabricava e comercializava clandestinamente um acessório capaz de aumentar a letalidade dos fuzis. Em Jundiaí, o mandado de busca foi cumprido no bairro Horto Santo Antônio. Por lá, a Polícia Militar encontrou 3 revólveres, 4 pistolas, 5 armas longas, diversas munições de diferentes calibres, maquinário para recarga e fabricação de munição, além de réplicas de arma de fogo. O indivíduo foi conduzido ao plantão policial, mas acabou sendo liberado pelo delegado que estava na delegacia. E as armas de fogo, então, elas foram apreendidas e levadas à Polícia Federal. No total, durante toda essa operação, foram apreendidas mais de 40 armas, uma grande quantidade de armas que agora saem de circulação, viu, Heitor? Muito obrigado, Graziele Geronde. Um ônibus da linha 391 aqui de Campinas pegou fogo na manhã de hoje enquanto passava pela rua Walter Pugina. A INDEC afirma que o motorista percebeu o início das chamas, conseguiu retirar os passageiros a tempo e todos foram transferidos para um outro veículo para seguir a viagem, seguir o trajeto normal. O motorista também não teve ferimentos e olha, um ato heróico desse profissional do volante, hein? Que percebeu o risco antes que fosse inevitável o ferimento, enfim, que as pessoas conseguissem descer com segurança, porque além do risco do fogo, tem também a chamada histeria coletiva. Se o motorista não demonstra calma nessa hora, simplesmente abre a porta, sai gritando, tem fogo, há um risco das pessoas se machucarem, descerem, se atropelando. Então, ele foi cirúrgico na forma como conseguiu esvaziar o ônibus e depois foi totalmente tomado pelo fogo. A Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência, para conter as chamas, e o ônibus foi substituído por um veículo da linha 389. A causa desse incêndio ainda está sendo investigada. Lembrando que não é um caso isolado em Campinas. Nesse segundo semestre, principalmente, agora já fazia um tempo que a gente não noticiava fogo em ônibus na cidade e está sendo feito um trabalho por parte da INDEC de garagem em garagem, inclusive a prefeitura não passou nenhum balanço, então não sinalizou que terminou esse trabalho, para vistoriar cada um dos ônibus que estão circulando pela cidade, colocando vidas do transporte para casa, para o trabalho, para a escola. Então é importante que isso continue, porque os problemas não pararam, não cessaram e essa investigação também precisa acontecer para saber se é algo pontual, mas que pontual é esse que está acontecendo com tanta frequência aqui na cidade. Assim como acidentes que na rodovia Santos Dumont também tem como fim uma linha férrea. Nós contamos um no mesmo ponto de onde aconteceu o acidente de ontem, ao quê? Coisa de 3 semanas no máximo. O motorista perdeu o controle da direção e capotou uma caminhonete que caiu em um vão entre 2 viadutos. Ele parou ao lado da linha férrea no trecho da Santos Dumont que passa por Indaiatuba, próximo ao quilômetro 61. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, 2 pessoas estavam nessa caminhonete. É uma picape, na verdade. Não, é uma caminhonete grande, sim. É que ela ficou tão amassada que ficou parecendo quase como se fosse uma picape. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, essas 2 pessoas saíram conscientes. O condutor, o motorista, saiu ileso. O passageiro que estava com ele precisou ser encaminhado ao Hospital Augusto de Oliveira Camargo, mas deu entrada consciente no AOC. Isso foi ontem por volta de 2h30, 2h45 da tarde. O carro ainda derrubou algumas escadas de acesso da pista da Santos Dumont sentido Campinas.
e um veículo chegou a passar por cima da escada. Não houve nenhum outro acidente relacionado a essa queda do veículo na linha férrea. O helicóptero Águia da Polícia Militar chegou a ser acionado, mas não precisou descer para fazer o socorro das vítimas. Faixa 1 chegou a ser interditada por algumas horas e veja, o acidente foi às 2h30 e só foi liberar a Santos Dumont completamente por volta de 5h30 da tarde. Então, quem fez rotas alternativas escolheu bem o caminho, porque travada estava a Santos Dumont nesse trajeto entre Indaiatuba e Campinas. Isso foi ontem, durante a tarde, então hoje não há reflexos desse grave acidente, mas que felizmente não saiu com ninguém mais ferido e os 2 ocupantes do veículo sobreviveram. A reportagem do nosso Manhã Bandeirantes agora fala sobre as buscas da polícia de um criminoso que abordou 2 mulheres em Hortolândia enquanto elas saíam do trabalho. As vítimas estavam ali por volta de 7h30, 7h40 da noite, deixando o expediente, e a dona do veículo dá carona para uma colega de trabalho. Tinha um ladrão que estava há uns 10 minutos parado esperando alguma vítima aparecer. Quando se deu conta que eram 2 mulheres, ele foi, insinuando que estava armado, porque tem uma câmera de monitoramento que mostra ele colocando a mão por baixo da blusa para dizer que estava com um revólver, abordando primeiro a motorista, a dona do veículo, depois a passageira que já estava no automóvel. Ela é arrancada à força de dentro do carro, pede para que ele não leve a bolsa onde ela tem os documentos, objetos pessoais, mas você acha que o ladrão teve alguma piedade? Levou também a bolsa dessa vítima. E agora ele passa a ser procurado não apenas em Hortolândia, mas também nos municípios vizinhos. O repórter Igor Val conta mais detalhes de onde tudo isso aconteceu. Igor. Heitor, o assalto aconteceu aqui nessa Rua Cuba, na cidade de Hortolândia, muito próximo à Avenida da Emancipação, uma via muito movimentada aqui no município de Hortolândia. Heitor, 2 mulheres foram vítimas desse assalto. Aqui é uma área com muitas lojas e elas são funcionárias de uma dessas lojas, estavam saindo desse trabalho quando então foram assaltadas. O ladrão, Heitor, pegou o carro de uma dessas mulheres, também bolsas e celulares. Essa história começa por volta das 7h30. Eu vou até aqui mexer na câmera, Heitor. O homem, autor desse crime, estava escondido exatamente aqui nesse ponto. A gente até vê nas imagens da câmera de segurança como foi toda essa ação. Ele estava aqui um tempo escondido, só observando a movimentação. Cerca de 10 minutos depois, as mulheres, Heitor, estavam saindo da loja. A gente tem as imagens da câmera de monitoramento que mostram como foi essa ação criminosa. Elas estavam saindo dessa loja, vieram até aqui exatamente a esse ponto, aonde estava estacionado o carro. Dá para ver, Heitor, que uma dessas mulheres entra ali no banco do passageiro, entra nesse veículo já com a bolsa, enquanto a outra coloca ali os utensílios, bolsas, as mochilas, no banco de trás desse carro. Passa alguns segundos e esse homem que deu a volta nesse momento, Heitor, ele chega armado e anuncia esse assalto. Ele rende a primeira mulher e depois vai até ali a porta do passageiro, abre a porta, tira a moça dali, rende também ela até tenta ficar com a mochila, mas ele mostra a arma, pega a bolsa dessa mulher, ele entra nesse veículo e foge com esse carro, Heitor. Exatamente aqui nesse ponto, tudo aconteceu aqui. Essas 2 mulheres foram roubadas, tiveram bolsas, celulares e também o carro roubado. Nesse momento, foi registrado um boletim de ocorrência, a polícia já começou a procurar esse veículo e o carro, Heitor, foi encontrado ainda na noite em que aconteceu esse crime. O carro foi encontrado, foi recuperado, também todos os utensílios, como celulares e as bolsas. Só que o autor desse crime ainda segue foragido, não foi encontrado pelas equipes de segurança aqui do estado de São Paulo, ainda segue foragido. Um crime, então, Heitor, que aconteceu exatamente aqui nesse ponto. O criminoso já estava observando a movimentação cerca de 10 minutos antes, depois ele dá a volta e rende as 2 mulheres que tiveram ali os produtos e o carro roubados, mas, como eu disse,
já foram recuperados. Só o homem que ainda segue foragido, segue sendo procurado pelas equipes da polícia aqui do estado de São Paulo. Heitor, eu volto com você. Muito obrigado ao Igor Val, conosco também no Giro da Notícia aqui do nosso Manhã Bandeirantes. Igor que volta ao longo da programação na tela da Band, falando também do noticiário policial no Brasil Gente a partir das 5:30 da tarde conosco na tela da Band Mais TV. A cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, moradora de Paulínia, foi mantida condenada a 14 anos de prisão por participar dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Para quem não ligou o nome à pessoa, é a mulher que foi detida por vandalismo contra a estátua à Justiça, que fica bem em frente ao Supremo Tribunal Federal, e que escreveu com batom a frase "Perdeu Mané". Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, negou o recurso da defesa de Débora, que buscava a revisão da pena. O recurso foi indeferido por falta de votos suficientes para absolvição durante o julgamento, que terminou em 4 votos contra 1. A decisão do ministro Alexandre de Moraes tem o seguinte texto: trata-se de somente um voto vencido pela absolvição parcial conforme demonstrado. Além disso, o voto exercido exclusivamente quanto à dosimetria da pena não configura divergência passível de oposição de embargos infringentes. Débora está condenada por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação criminosa armada. Ela cumpre prisão domiciliar desde março desse ano por ter filhos menores de idade e está no endereço mas indicado para a Justiça na cidade de Paulínia, onde ela tem que cumprir todas as cautelares. O próximo passo será a execução da condenação. Desde março, Débora, portanto, permanece na própria residência e a Justiça vai continuar acompanhando os casos de todos os condenados de 8 de janeiro, inclusive aqueles que estão utilizando tornozeleira eletrônica. Às 10h22, o nosso Manhã Bandeirantes vai para um primeiro intervalo aqui na programação da RB. Na volta, tem aí o alerta para um veranico que está chegando. Hoje, terça-feira, já um pouco mais quente, mas a tendência é que até o final da semana os termômetros em Campinas e região cheguem na casa dos 30 graus em pleno inverno. Nós vamos trazer também as discussões que ontem movimentaram a Câmara Municipal em Campinas. 2 assuntos ligados a farmácias. Um projeto de lei que cria uma unidade de farmácia, não por conta de Campinas, da prefeitura em si, mas um trabalho para que sejam aplicadas doações de remédios e que tenham a colaboração da indústria farmacêutica. Você vai entender melhor com o autor do projeto também fazendo a defesa dele. E o outro determina que toda unidade básica de saúde em Campinas, enquanto estiver aberta, tenha o atendimento da farmácia, para aquele que for passar por um procedimento, um atendimento na UBS, possa retirar o medicamento e não precise voltar em um outro momento. Só que esse deu discussão. E você vai entender por quê logo depois do intervalo. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família.
O mercado imobiliário tem seu espaço na Rádio Bandeirantes. Os principais lançamentos, oportunidades de investimentos, entrevistas especiais e tudo que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Toda sexta às 10 da manhã, com reapresentação aos sábados às 10 horas, na Rádio Bandeirantes FM 85,7. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 25 minutos, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Hoje é um dia de festa aqui no nosso programa, porque além do aniversário de Danilo Capucci, temos a volta dela, que curtiu as merecidas férias e agora está conosco novamente na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, Nath Luquezzi. Muito bom dia para você. Pois é, estou de volta, não ia voltar não. Tava bem acostumada com o espanhol, falei, como é que eu vou voltar a falar português agora? Vai ser um pouquinho complicado. Manhã na Bandeirantes. Exatamente, eu falei, como é que vai ser agora? Mas tive que voltar, os boletos chegaram. Tô feliz de voltar, mas tô feliz. Hoje, o primeiro dia, a gente ainda tá engatando, né? Muitos ouvintes mandaram mensagens sentindo sua falta. Curiosos também para saber onde Nath Luquezzi curtiu as férias. Falei, no Instagram dela, ela faz ali algumas publicações. Então eu tenho aqui um boleto para pagar o merchan que eu fiz do seu Instagram. Puxa vida, se eu soubesse disso. Mas, mate a curiosidade de quem nos ouve aqui no Manhã Bandeirantes. Estava no Chile, foi pro Chile, maravilhoso, hein, gente? Realmente, o negócio não pegou fogo, mas era bastante neve, fui brincar na neve, realizei um sonho e foi bom demais. Mas tudo que é bom dura pouco. E agora estou de volta. Trazendo calor para uma semana de alerta da Defesa Civil, inclusive. Exatamente. Que contraditório. Pois é. Voltei trazendo calor. Achei que ia vir com uma Elsa Let It Go, mas não. Porque tem um veranico que já está entre nós. Mas afinal, né? O pessoal sempre pergunta, qual que é a diferença entre veranico e onda de calor? A diferença é exatamente a época do ano. O veranico é um período de calor dentro de uma estação mais fria, como a gente está vivendo, no caso o inverno, e a onda de calor ela ocorre verão, primavera, onde esse impacto nas temperaturas é ainda maior. Mas esse veranico, o que impulsiona ele fora de hora é a formação de um bloqueio atmosférico. Essa massa de ar seco é o que tem favorecido as altas temperaturas que estamos vendo, mesmo ainda estando no inverno, impedindo a formação de nuvens de chuva. Existe também um alerta da Defesa Civil, como o Heitor bem mencionou, para ventos intensos entre hoje e amanhã, isso devido à atuação de um ciclone extratropical no sul do Brasil. As rajadas de vento serão de intensidade forte até muito forte, que pode trazer alguns transtornos à população, como, por exemplo, quedas de árvores e galhos, dano à rede elétrica, e esses ventos fortes também podem contribuir aí para espalhar focos de incêndio em áreas de vegetação. Em Campinas, Campinas, a nossa cidade, segue no mapa de risco de incêndios e o nível do risco é de alerta até quinta-feira e de emergência nível máximo entre sexta e sábado. As baixas umidades do ar também associadas a essa elevação de temperatura é o que contribui ainda mais para esse risco no final de semana. Então a expectativa para essa semana, apesar de já ser terça-feira, é que seja marcada por tempo bastante quente, seco e com temperaturas que podem superar até os 30 graus, especialmente depois de quarta-feira. 10 horas 28 minutos. Ontem a Câmara Municipal de Campinas se debruçou sobre 2 projetos voltados ao acesso gratuito a medicamentos pela população. O primeiro deles é um projeto de farmácia solidária, uma iniciativa que juntou alguns projetos de lei de diversos vereadores que já se debruçavam sobre esse tema. Então eles conseguiram se juntar, montar um único projeto que trazia a ideia de um para cá, de outro para lá, e quem apresentou como autor foi o vereador Rodrigo da Farmadic, do União Brasil. Mas ele disse publicamente que também contou com a vereadora Débora Palermo, com o vereador Eduardo Magoga, com o vereador Wagner Romão, e veja que são de grupos políticos diferentes. Quando eles querem, eles conseguem sentar à mesa e fazer um único projeto com um objetivo claro. E essa proposta quer integrar o programa que já existe hoje de distribuição de medicamentos a entidades assistenciais sem fins lucrativos declaradas de utilidade pública ou
a universidades em Campinas, Unicamp, PUC e outras instituições de ensino superior que atendam a requisitos como autorização de funcionamento, licença sanitária, certidão de regularidade técnica e outros itens que estão também nesse projeto. Mas o que seria exatamente a farmácia solidária? É um projeto que já existe em outro município aqui do interior paulista e que o vereador Rodrigo da Farmadic vai explicar, pelo que disse no plenário, também o funcionamento prático do que é proposto aqui para Campinas. Nós temos aqui na cidade de Campinas uma lista, se não me falha a memória, de mais de 200 medicamentos que são fornecidos nas farmácias, nas unidades básicas de saúde. Temos também os medicamentos que são fornecidos pela farmácia de alto custo, que é custeado pelo governo do estado. Mas o que nós estamos propondo aqui é a criação de um projeto no qual a gente visa licenciar entidades do terceiro setor ou entidades privadas para licenciar para dispensação de medicamentos de forma gratuita. Mas você vai perguntar, mas quem que vai distribuir medicamento de forma gratuita? Nós já temos como exemplo a farmácia que recentemente, já tem alguns anos que está em funcionamento, que é a farmácia também solidária do município de Mogi Guaçu, do qual foi protocolado um projeto e tem sido acompanhado de perto pelo vereador Natalino, que trouxe para a gente isso, nós ficamos sabendo através da assessoria do deputado Carlos Sampaio. Quero salientar aqui que esses medicamentos, eles são praticamente todos doados pela indústria farmacêutica. Eu tive o cuidado de falar com o Dr. Kleber, que trabalha somente com ramo de logística, falando, mas espera aí, pode ser que então as indústrias vão começar a desovar ou jogar esses medicamentos aí numa farmácia qualquer, porque aí pelo menos ela se livra desses medicamentos. Pelo contrário, as indústrias, se esse medicamento no qual ela seria incinerado, o vereador Igor tem mais precisão com os números, são toneladas de medicamentos que são incinerados, medicamentos bons que poderiam servir para a população. Se ele não doar o medicamento, ele pode utilizar para recuperação fiscal. Então esse produto no qual ele produziu, inclusive, e depois ele seria descartado e incinerado, quando ele leva para incineração, ele pode utilizar a recuperação fiscal e abatimento nos seus impostos. Então, assim, é uma atitude mais filantrópica aí das indústrias de poder fazer essa doação e tem sido sucesso. Então, por isso, nós trouxemos à discussão esse projeto. Eu acho que é muito importante a relevância dessa discussão aqui, a fiscalização do funcionamento que não tem relação com o poder público. A Prefeitura Municipal de Campinas, ela não vai abrir uma farmácia solidária, isso está relacionado com entidades, pode ser do terceiro setor, ou então entidades privadas, principalmente universidades. Ela será fiscalizada assim como qualquer outra farmácia ou drogaria privada. Ela precisa ter autorização de funcionamento da Anvisa, ela vai precisar ter o licenciamento da vigilância sanitária, vai ter que ter a certidão de regularidade técnica que é emitida pelo Conselho Regional de Farmácia, mediante a comprovação que tem um farmacêutico contratado para atendimento em todo o período de funcionamento. Além de ter um manual de boas práticas e, lógico, a assistência farmacêutica durante todo o período de funcionamento do estabelecimento. Esse o vereador Rodrigo da Farmadic, do União Brasil, defendendo o projeto que foi aprovado na Câmara Municipal em Campinas, projeto que foi em turno único e que, a partir de agora, tem também a responsabilidade da Prefeitura saber se sanciona ou não o projeto de lei. Estou com ele aberto aqui para a gente tentar achar mais alguns detalhes, mas ele não determina, na verdade, a construção de um espaço. Acho que ficou claro ali no posicionamento do vereador Rodrigo da Farmadic, que a ideia é criar a lei que permita que Campinas tenha um espaço como uma farmácia solidária. Então, a partir daí, cabe também à Secretaria de Saúde, cabe à Prefeitura encontrar algum parceiro que esteja disposto a isso, inclusive na indústria farmacêutica, para ter esse tipo de doação. A doação do medicamento em si eu ainda não consegui entender em detalhes. Que medicamento é esse? É o que está próximo para vencer? É o que tem alguma restrição, como,
por exemplo, alguma questão estética, a gente vê muito outlet de diversos produtos, que são aqueles que às vezes tem um defeitinho estético que não vai para a prateleira. Mas com medicamento isso existe também. Então acho que isso ainda não ficou tão claro quanto a possibilidade de qual vai ser o medicamento a ser doado. Não é algo simples, porque algumas campanhas já foram realizadas. Me lembro, por exemplo, em Jundiaí, de uma campanha que foi feita, que se você toma um medicamento e sobrou na cartela, você pode doar para alguém que não tem condição de comprar esse remédio. Não é tão simples, porque você não sabe a procedência, nem sempre é clara a validade desse remédio. Então, quase sempre, quando tem uma campanha dessas de doação, por mais que haja uma boa vontade de quem está promovendo, em geral ela não tem muita eficácia, porque muitos daqueles remédios vão precisar ser descartados. É algo muito sensível, é algo realmente muito delicado. Agora, eu estou vendo aqui no projeto de lei que não poderão ser dispensados sob nenhuma hipótese medicamentos fora do prazo de validade, medicamentos manipulados, suspeitos de terem sido fraudados ou com embalagem primária violada, mal identificados com nome ilegível ou em língua estrangeira, sem data de validade, sem dosagem, sem lote ou sem concentração. Não pode ser doado com integridade física comprometida. Então, um comprimido que tem uma manchinha, que tem algum problema de coloração, umidade, isso não vai ser aceito. Sensíveis a mudanças de temperatura, fracionados em que haja rompimento de embalagem primária, que não possuam registro válido na Anvisa e de uso exclusivamente hospitalar. Bom, o que sobrou aqui para ser doado? O que a indústria farmacêutica sentir que o coração da indústria farmacêutica vai ficar balançado para doar? Não vai. A menos que tenha esse dispositivo de abater dos impostos também. Será que vai rolar uma curadoria bem feita antes disso chegar até a população, né? Isso precisa estar no projeto de lei já estabelecido de quem vai ser o responsável por analisar esses medicamentos. A farmácia tem que ter um responsável, um farmacêutico responsável. Isso está no projeto de lei. Agora, somente um farmacêutico, alguém que tenha o conhecimento técnico, é o suficiente para avalizar esse remédio que vai ser doado? Então, acho que vale uma discussão, embora o projeto tenha sido aprovado, e acho uma iniciativa bem interessante, porque é muito caro o remédio no Brasil e não são todos os medicamentos que estão liberados pela farmácia popular. Falamos aqui no Manhã Bandeirantes na última semana com o responsável por essa fiscalização no Ministério da Saúde, que tem farmácia credenciada do governo federal, que está perdendo esse cadastro, esse credenciamento, porque não está entregando o medicamento gratuito como é estabelecido por lei. Agora, existe um outro projeto de lei discutido também em Campinas que fala a respeito das unidades básicas de saúde. São unidades que sempre tem alguma mudança de atendimento para lá e para cá. Quer ver só? Antes da gente voltar à Câmara Municipal, a Nath Luquez tem uma informação para você que mora na região de Joaquim Egídio, para você da região de Sousas. Tem novidade a partir de hoje no centro de saúde que atende esse bairro, Nath Luquez. Exatamente, porque serão remanejadas agora, então, todas as equipes de saúde do centro de Joaquim Egídio para o Centro de Saúde de Sousas, a partir de hoje, terça-feira, dia 19 de agosto. A medida, por enquanto, é temporária e ocorre para evitar impactos na assistência e garantir, assim, a segurança dos pacientes e funcionários até que seja finalizado um reparo no caso de um vazamento de água na unidade básica. O problema foi identificado ontem, segunda-feira, dia 18, e a equipe de manutenção já foi acionada. Nenhum paciente, até agora, deixou de ser atendido durante o funcionamento, do Centro de Saúde Joaquim Egídio. Com esse remanejamento, consultas, vacinação, atendimentos ficam concentrados agora no Centro de Saúde Sousas até que haja a finalização desse reparo. Os pacientes com agendamentos para hoje, terça-feira, já foram contatados aí pelo Centro de Saúde de Joaquim Egídio e na unidade haverá um aviso também sobre a mudança e um funcionário um responsável aí para orientar usuários que forem até o local. Os endereços, funcionamentos e tudo mais você encontra no próprio site da Prefeitura de Campinas. 10 horas e 39 minutos, para você ver como o atendimento da população nos centros de saúde ele está diretamente impactado as questões de estrutura dos prédios, de atendimento da equipe, por aí vai. Pois bem, ontem
havia um outro projeto a ser discutido, esse de autoria do vereador Nick Schneider, do PL. É a respeito do funcionamento das farmácias populares. O projeto foi aprovado nessa primeira discussão e ele fala o seguinte: ele estabelece que as farmácias que estão instaladas dentro das unidades básicas de saúde, dentro dos centros de saúde de Campinas, elas devem operar durante todo o horário de atendimento daquela UBS. Então não pode uma UBS fechar às 6 horas da noite e a farmácia só atender até 3h30, 4 horas da tarde, por exemplo. A principal questão levantada pelo vereador Nick Schneider é a falta dessa sincronia que atrapalha o atendimento à população. Então a pessoa vai fazer um atendimento médico, ela sai com uma receita, vai pegar o medicamento na farmácia da UBS e não tem. Por quê? Porque a farmácia está fechada. Então ela precisa ou ir a uma farmácia privada, comprar esse remédio, ou voltar no dia seguinte, o que nem sempre é possível. Quanto a isso, todos os vereadores concordaram com a necessidade de estabelecer esse horário casado, combinado. Mas há um trecho do artigo, que é o terceiro artigo do projeto de lei, que esse gerou discussão e uma provocação por parte de vereadores da esquerda, mais precisamente da vereadora Mariana Conte, do PSOL. O artigo fala a respeito da responsabilidade de quem não mantém essa farmácia aberta. O artigo 3º diz o seguinte: as despesas decorrentes do cumprimento do decreto legislativo correrão por conta das verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal, parará. Mas não é esse ponto exatamente que eu quero destacar. É sobre a responsabilidade. Então o projeto do vereador, na verdade eu cliquei em um aqui e apareceu outro. Alô, Câmara Municipal. Você clica num projeto de um vereador, aparece o de outro aqui. Aqui sim, agora sim. O descumprimento desta lei implicará na responsabilidade administrativa do gestor da unidade, nos termos da legislação vigente. Então, se a farmácia não ficar aberta no horário de atendimento da UBS, pelo projeto de lei do vereador Nick Schneider, quem será responsabilizado será o gestor daquela unidade, o diretor da UBS específica. E é aí que a vereadora Mariana Conte usou o tempo dela na defesa do projeto, ou no debate do projeto de lei, para, de certa forma, provocar, cutucar e propor algo diferente na lei do colega do PL. É necessário que as farmácias funcionem no horário de funcionamento do centro de saúde? É claro que é. É uma necessidade do atendimento da população. A questão é como que você faz para que as farmácias funcionem nesses horários. Como a farmácia vai funcionar nesses horários se não tem trabalhador para funcionar? Essa é a pergunta básica. Porque acho que tem gente que acha que despreza tanto o trabalho daqueles que carregam o piano, que despreza tanto o trabalho, que não consegue conceber que para uma farmácia funcionar precisa de trabalhador e trabalhadora. É óbvio. E o artigo 3º, que coloca a responsabilidade administrativa sobre o gestor da unidade, isso é uma covardia. Não tem outro nome, é uma covardia. Porque as farmácias não funcionam porque o centro de saúde não tem funcionário. E quem tem o poder da caneta para contratar funcionário para o centro de saúde? É o prefeito Dário Saad. Que pode fazer isso. Então, se ele pode fazer isso, ele tem que assumir, ter coragem e assumir a responsabilidade que lhe cabe. Não jogar para o diretor do centro de saúde, que está fazendo milagre para gerir a precariedade, colocar mais essa responsabilidade, inclusive sob a pena de que ele seja responsabilizado perante a lei. Sabe o que vai acontecer? Muitos covardes, vereadores inclusive covardes aqui, vão chegar no centro de saúde e vão falar: ah, olha só, diretor,
A farmácia não está funcionando, você vai ser responsabilizado pela lei. Mas a farmácia não funciona porque não tem trabalhador para fazer funcionar. Então eu quero desafiar aqui o vereador Nick Schneider. Vereador Nick Schneider, desafio. Vamos mudar esse artigo 3º. Vamos colocar que caso a população chegue no centro de saúde e a farmácia não esteja funcionando no mesmo horário do funcionamento do centro de saúde, que a gente responsabilize o prefeito. Porque nós temos essa possibilidade. Nós podemos responsabilizar o prefeito. Se a maioria dessa casa quiser, nós podemos abrir a CPI da saúde e responsabilizar o prefeito. Vamos ter coragem, então. Essa a vereadora Mariana Conte, portanto, discutindo a respeito do projeto de lei do vereador Nick Schneider, mas com esse tom de cobrança, tanto quanto apimentada, provocativa com o colega do PL. Antes do próprio vereador Nick Schneider defender o projeto, quem subiu à tribuna foi Vini Oliveira, que também teve uma cutucada da vereadora Mariana Conte. Quando ela disse, porque depois vai vereador aqui na porta de hospital, de UBS, gravar vídeo, reclamar. A gente sabe para quem ela estava falando. E o vereador Vini Oliveira, ele fez uma defesa ao projeto do colega Nick Schneider, mas também uma cobrança ao prefeito Dário Saad. Eu concordo que o prefeito é o maior responsável por muitas coisas que acontecem na nossa cidade e que o gestor não tem responsabilidade na contratação de profissionais. Mas é uma incoerência gigantesca achar que o gestor também não tem suas obrigações. É muito fácil subir aqui e chamar um vereador de covarde e querer destruir um projeto falando apenas de um parágrafo e não dos demais pontos do projeto também, porque só foi mencionado esse parágrafo aqui, baseado na crítica, quando sai de uma vereadora que sequer tem um projeto, por exemplo, para a saúde pública. E por conta disso, vereador Nick, eu acredito que se o senhor quiser fazer uma alteração nesse parágrafo, deve sair de uma iniciativa do senhor, não de uma pressão da esquerda em subir aqui e falar desse único parágrafo como se o projeto fosse totalmente injusto. Esse é o vereador Vini Oliveira, do Cidadania, defendendo o colega Nick Schneider. E por fim, o autor do projeto também foi à tribuna defender a ideia. Lembrando, o projeto de lei tem, para você que está chegando agora aqui no nosso Manhã Bandeirantes, ontem a Câmara Municipal em Campinas debateu e votou um projeto de lei que estabelece que as farmácias que estão instaladas dentro das unidades básicas de saúde fiquem abertas no tempo integral do atendimento da UBS à população. Então, se a farmácia fecha mais cedo, o gestor, o responsável por aquela unidade pode ser punido por isso. A cobrança da vereadora do PSOL, Mariana Conte, é para que a lei tivesse uma alteração para que o responsável fosse a prefeitura, ou a responsável fosse a prefeitura, por não ter profissionais para o atendimento à população. E aí o vereador Nick Schneider foi à tribuna defender o projeto e dizer que não entendia a forma como os vereadores da esquerda, principalmente a vereadora Mariana Conte, se posicionava a respeito desse projeto. Eu começo lamentando algumas posturas agressivas que eu ouvi aqui, acredito que desnecessariamente. Afinal de contas, se todos temos o mesmo objetivo e a mesma ideia da necessidade de ter a farmácia aberta durante o funcionamento do posto, não vejo por que toda essa agressão. Talvez se eu tivesse feito essa agressão, Vini, amanhã o Ministério Público receberia uma representação minha dizendo que eu sou machista, que eu sou isso, que eu sou aquilo. E eu lamento, né? Não foram todas as manifestações da esquerda, mas tiveram algumas, não entendi o porquê da agressividade. Bom, quanto ao projeto, acho que a importância do projeto se coloca por si só. Todos, pelo que percebi, são a favor do funcionamento das farmácias durante o período de funcionamento do posto de saúde. Quantas e quantas pessoas passam pela consulta e após ser consultado não consegue pegar o medicamento porque a farmácia está fechada. E cabe ressaltar aqui que não são todas as farmácias, não são todos os postos de saúde que acontece isso. São alguns, viu, vereador Igor? Alguns pequenos casos, mas que nós precisamos corrigir. E a intenção do projeto é exatamente corrigir isso. Acenar para o governo essa necessidade. E aqui,
A base, eu nunca ouvi ninguém da base falando que o Dário é perfeito, que a cidade não tem problema. Não. E uma base consciente se faz assim, procurando corrigir os problemas da cidade. E esse projeto busca corrigir um problema que, ao meu entender, é crônico. O projeto de lei foi aprovado, projeto do vereador Nick Schneider, aprovado em primeira discussão, na votação da Câmara, e ainda tem um segundo turno, uma segunda votação antes de chegar às mãos do prefeito Dário Saad. Walter Sena, o projeto de lei me parece que todo mundo concordou e acho que ninguém vai discordar da necessidade de que uma UBS e uma farmácia instalada na UBS têm que estar abertas no mesmo horário. Não adianta você ter uma consulta que você não consegue pegar o medicamento, isso atrasa a vida do cidadão campineiro. Com relação ao questionamento feito pela vereadora Mariana Conte, eu acho que é válido, acho que vale a discussão e o próprio vereador Nick Schneider disse que estaria aberto a mexer no que fosse necessário ali para que o gestor não fosse 100% responsável pela falta de funcionários. Agora, o tom como foi feita essa cobrança me parece muito mais algo que traz uma herança do que foi a comissão processante contra o vereador Vini Oliveira, que tinha como alvo justamente o Hospital Mário Gatti. Embora não relacionado à farmácia, mas totalmente ligado à falta de profissionais na área de saúde. Porque o vereador Vini Oliveira, que foi o primeiro a fazer a defesa do Nick Schneider, ele teve, no final do processo da comissão processante, dentro da mesa diretora, foram 3 votos. O único voto a favor da cassação foi da vereadora Mariana Conte. O vereador Nick Schneider era membro da comissão processante e desde o início votou contra a cassação. E o vereador Nelson Osseri, relator, também votou contra. Então, me parece que isso gera ainda um desconforto quando esses 3 personagens estão presentes para falar sobre o assunto saúde, em que a vereadora Mariana Conte fez um questionamento válido, com um tom um pouco acima, exagerado no meu entendimento, que o vereador Vini Oliveira se sentiu quase na obrigação de defender aquele que um dia levantou a sua mão e disse não mexam com ele, porque ele não sabe ainda o que faz, e o vereador Nick Schneider, nessa, eu acho que ele sai como aquele que, opa, peraí, estou sendo agredido por um projeto que você concorda e por um projeto que, no final das contas, foi aprovado. Bom dia para você, Sena. Muito bom dia, Heitor. Bom dia, Nácia. Bom dia a todos que acompanham aqui o Manhã Bandeirantes. É nessa linha, viu, Heitor? O parlamento, ali é um parlamento, eles precisam realmente discutir projetos, colocar o que acha, quem é contra alguma coisa, alguma emenda, algum artigo desse projeto, sem problema nenhum. E o outro lado também defender o projeto. E aí a gente espera, né? A população espera que com essa discussão propositiva aprimorem-se os projetos e acaba fazendo com que a população saia ganhando no fim. O problema é que os vereadores estão acostumados a fazer política partidária na hora de uma discussão séria, que é qualquer um projeto, no caso como esse aí, que envolve algum benefício na área da saúde. Então é esse o problema. Eles ficam discutindo ali coisa pretérita, não, porque você falou tal coisa. Então não dá. Foge-se da discussão técnica, que é para a qual esses vereadores foram eleitos, e aí acaba sendo ali uma política partidária. É ruim, porque quem está acompanhando, seja aqui o ouvinte da Bandeirante, seja quem vai ao plenário escutar essa discussão, eu confesso que me cansa, viu? Me cansa. Eu tenho um sonho ainda que os vereadores, no passado, a gente chegou a ter vereadores excelentes, oradores nas tribunas, que iam lá e desfilavam argumentos. Olha, se isso for aprovado, vai fazer isto, isto e isso. Aí vinha o outro e falava, meu colega está equivocado, porque esse negócio assim, assim, assado, funciona desse jeito e daquele. Então eram discussões maravilhosas que os repórteres que ficavam ali anotando, escreviam depois os textos, era maravilhoso. Mas isso já faz algum tempo, faz tempo que eu não vejo uma discussão propositiva, técnica e muito melhor do que a gente imagina que poderia ser. Então, eu acho que não tem jeito, Heitor. Enquanto os vereadores de esquerda e direita ficarem se degladiando com questões de política partidária, Campinas não vai avançar.
10h54, um rápido intervalo. Na volta, o Manhã Bandeirantes vai falar sobre cultura. Tem projeto do governo do estado que vai fomentar a cultura com mais de 89 milhões, quase 90 milhões de reais, e que passa também pelo incentivo a projetos aqui do interior paulista. Você vai entender um pouco mais na sequência do Manhã Bandeirantes aqui na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta segunda-feira manter a decisão da primeira turma da corte que condenou a moradora de Paulínia, Débora Rodrigues dos Santos. Em abril deste ano, ela foi condenada a 14 anos de prisão pela participação nos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023 e por pichar a frase "perdeu o mané" na Estátua da Justiça, localizada em frente ao edifício sede do STF. O ministro negou o recurso representado pela defesa de Débora, citando que a ré não tem direito aos chamados embargos infringentes, recurso que permite a revisão da pena para réus que obtiveram pelo menos 2 votos a favor da absolvição. No julgamento, o placar de condenação foi de 4 votos a 1. Com o fim do julgamento, Débora está condenada pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deteriorização do patrimônio tombado. O próximo passo será a execução da condenação. Desde março deste ano, Débora cumpre prisão domiciliar por ter filhos menores de idade. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 58 minutos, 10h58. Deixa eu falar com você que está na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Você ainda acredita que um ERP, um sistema de gestão, vai cuidar só do financeiro da sua empresa? O Ricardo, CEO da Dierberger, indústria de fragrâncias, ele também pensava assim, mas a empresa começou a crescer, os processos começaram a ficar mais complexos e a operação já não cabia mais nas planilhas. Foi aí que a Inovar ASC apresentou para o Ricardo a solução de produção do WK Radar. Hoje, o WK Radar acompanha toda a operação, desde a chegada dos pedidos, o desenvolvimento dos produtos, até a avaliação dos clientes e, claro, do financeiro também. Tudo amarradinho em um só lugar. WK Radar, o ERP que não é qualquer ERP. Acompanha a operação da sua indústria de ponta a ponta
Quer conhecer mais? Então acesse agora wk.com.br. Com o WK Radar, você tem a automação e a integração dos processos da sua empresa em um só lugar. Você pode colocar tudo em ordem com o WK Radar. Aqui na região de Campinas, assim como fez o Ricardo, você também pode tirar todas as suas dúvidas com a Inovar ASC. Entre em contato, diga que você ouviu esse recado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas pelo telefone DDD 19 3291 9650. 3291 9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. Quinto sinal marcando 11 horas da manhã. Nath Luquezzi, Campinas tem novidades em relação ao atendimento de mulheres em situação de vulnerabilidade social. Muitas vezes, a mulher que sofre por violência doméstica, ela tem uma necessidade de um amparo público pela dependência financeira do companheiro, do parceiro com quem ela vive essa relação abusiva. E é aí que entram projetos para dar a essa mulher a possibilidade de buscar uma outra casa, um outro espaço físico que a afaste desse agressor, além de outros tipos de vulnerabilidade. Conta pra gente essas novidades, por favor. Esse é o programa Auxílio Moradia, que integra aí um conjunto de benefícios do bem, benefícios eventuais municipais de Campinas, e oferece até 6 meses de apoio financeiro a mulheres em situação de vulnerabilidade extrema. Essa iniciativa é destinada a essas mulheres que precisam deixar o lar para se proteger do agressor, mas que não têm condições de arcar com um aluguel, que a gente sabe que hoje em dia é muito caro. Então, quem pode receber esse benefício? Ele é destinado exclusivamente para mulheres em situação de violência, acompanhadas já pelos serviços de proteção social especial, seja de média complexidade ou até nos serviços de acolhimento, como os abrigos municipais. É exigido o boletim de ocorrência, a comprovação da vulnerabilidade social e um encaminhamento pela rede socioassistencial. Hoje, o auxílio é calculado em R$ 195 o FIX, que atualmente equivale a R$ 951 por mês, e é pago por até 6 meses consecutivos. Esse valor deve ser utilizado exclusivamente para custear a locação de imóvel. E aí fica a pergunta, né? Como solicitar esse auxílio? O acesso é feito exclusivamente por meio da rede socioassistencial do município e podem encaminhar pedidos tanto o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o Centro Dia da Pessoa Idosa e serviços para pessoas com deficiência. A mulher precisa já estar em um acompanhamento por um desses serviços citados para que ela possa receber a orientação adequada e aí sim dar início ao processo. Os documentos necessários são básicos, como documento de identificação com foto e o CPF, comprovante de endereço e a cópia do boletim de ocorrência que registre esse episódio de violência. 11 horas da manhã e mais 2 minutos. O governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, abriu inscrições para 2 blocos de editais. Os primeiros do Fomento Cult SP, um programa que fortalece diferentes segmentos da cadeia produtiva e promove o acesso às artes e à criação de todas as regiões do estado. O investimento pode chegar a quase 90 milhões de reais com recursos do PROAC. Para a gente entender melhor sobre esse trabalho ligado à cultura e como as regiões que nos acompanham aqui no interior de São Paulo, principalmente a região metropolitana de Campinas, também pode ter esse fomento a algo tão importante na nossa vida. Nossa convidada ao vivo conosco nessa edição do Manhã Bandeirantes é a Marília Marton, secretária de Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo. Secretária, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês nessa manhã para falar um pouco sobre esse programa que inicia, né? Ele vai aí andar por alguns meses até o final, mas a gente lançando nesse momento os 2 primeiros blocos do Fomento Cult SP. Que blocos são esses, secretária? Olha,
Heitor, a gente tem o recurso do Fomento Cult SP, ele é composto por duas fontes de renda, né? Uma é o PROAC Editais, que é o recurso do governo do estado de São Paulo, e a outra é o PNAB, que é um recurso que vem do governo federal, que inclusive, para além do estado de São Paulo, todos os municípios recebem para poder fazer apoio aos produtores e à produção cultural local. Então, a gente, nesse momento, pegou o recurso do estado de São Paulo e fez 2 blocos para iniciar essa chamada para todos os empreendedores, fazedores e trabalhadores da cultura. Então, nesse momento, os trabalhadores que trabalham na área do audiovisual, de games, patrimônio, design de moda, para aqueles que produzem eventos como festivais e pequenos eventos como mostras, esse é o momento de chamada para eles. Importante, já que eu estou falando aqui em Campinas, uma região que é tão forte e pulsante da cultura e que abrange tantos municípios, que a gente também tem uma linha especial para aqueles municípios com menos de 50 mil habitantes, menos de 30 mil habitantes e menos de 15 mil habitantes, justamente para que a gente possa ter a capilaridade de chegar com a produção cultural em todos os lugares do estado de São Paulo. Nath Luquezzi, nossa convidada nessa edição do Manhã Bandeirantes, a secretária de Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo, Marília Maton. Bom dia, Marília. Queria saber um pouquinho, né, que esses incentivos, eles acabam reforçando a interiorização. E quando a gente fala em cultura, isso é de extrema importância. Esses intercâmbios culturais, essa fomentação da cultura em cada cidade, cada município traz uma característica quando a gente fala de cultura. Queria que você falasse um pouquinho dessa importância para o nosso ouvinte. Olha, exatamente. O fomento, ele foi desenvolvido para que a gente pudesse fomentar e dar apoio à produção cultural do estado de São Paulo. E, portanto, quando a gente fala de estado, a gente está falando realmente dos 645 municípios. Então, qual é a estratégia que a secretaria usa para que a gente possa chegar em todos os lugares? Primeiro, obviamente, a gente tem alguns editais que são para as grandes produções, como é o caso do audiovisual, que abrange aí os longa-metragens, mas, mesmo assim, nós desenvolvemos esse edital solicitando para aqueles produtores que conseguirem fazer coproduções com o interior e, portanto, trazer produtoras do interior, que a gente pudesse também fazer esse novo jeito de dizer, né, collab, essa parceria que a gente pudesse, então, levar para o interior as grandes produções. Não à toa, a gente tem fomentado as film commissions locais, que são aquelas estratégias que o município acaba adotando para poder ser polo atrativo de grandes produções de audiovisual, do cinema. A parte de games é uma parte que a gente vem desde 2023 reforçando, né, e aportando mais recurso, e não só games, mas quando a gente fala de XR, VR, tudo aquilo que a gente produz no mundo virtual também é extremamente importante. Na área de patrimônio, e acho que aqui um detalhe muito importante, porque esse é um edital que acaba abrangendo muito o interior, porque a gente fala de patrimônio tombado do estado de São Paulo, e grande parte daquilo que o estado tem tombado está distribuído pelo nosso estado. Então, a gente tem feito aí, desenvolvendo, tanto na área de obras, quanto na área de projetos arquitetônicos, o fomento para que as empresas de arquitetura, engenharia, possam também nos ajudar a preservar a história, a memória física do nosso estado. No segundo bloco, a gente traz novidades, né? Boas novas aqui para o setor. A área de moda, que nunca fez parte do rol de atividades da secretaria, esse ano entra com design de moda, um edital pequeno, né, ainda para a gente entender como é que as produções, né, os empreendedores aí da área da moda vão utilizá-lo, tudo isso é extremamente importante, e também para a área de design de produto, né, tudo aquilo que a gente vê enquanto produto também são desenhos artísticos que a gente vê produzindo. Então, a gente tem tentado trabalhar tudo isso de forma integrada nesses 2 primeiros blocos, mas isso se repete nos próximos blocos, conforme o recurso do governo federal chegar, que aí vai para a área de teatro, para a área de museus, aí são todos aqueles teclados do grande piano que a cultura tem para fazer acontecer a grande música do estado de São Paulo. Secretária Marília Maton, nossa convidada nesta edição do Manhã Bandeirantes, a pergunta de Walter Sena.
Bom dia, secretária. É claro que nesses mais de 600 municípios paulistas deve ter uma produção gigantesca de pequenos, médios, né, e grandes espetáculos e atividades culturais. A minha pergunta objetiva para a senhora é qual que é o critério que é utilizado para fazer essa triagem desse trabalho todo, para que não haja, por exemplo, críticas como existem na Lei Rouanet, no plano federal, por exemplo. Obrigada pela pergunta, isso é importantíssimo, inclusive nesse momento em que a gente está falando por uma grande audiência. Para aqueles que forem inscrever projetos, então, primeira coisa, quem pode inscrever projetos? São produtores, empreendedores, fazedores de cultura, que no seu portfólio, naquilo que eles forem apresentar como portfólio, já comprovem 2 anos de atuação e com isso não só comprovar a atuação, mas no que atuaram durante esses 2 anos. Isso eles também apresentam a sua proposta de projeto e na proposta de projeto eles precisam apresentar uma série de coisas, relevância cultural, o impacto que vai ter, a questão da democratização da cultura, a acessibilidade. Então a gente tem trabalhado muito para que os promotores, né, os produtores de cultura também lembrem que a gente tem uma população que precisa dessa acessibilidade, precisa estar integrada para que a gente tenha aí essa democratização cultural e, obviamente, a questão financeira da execuidade desse projeto. Então, ele precisa ser plausível para ser realizado. Isso é apresentado, né, e é isso que está aberto agora, então eles apresentam essa proposta numa plataforma, é montada uma comissão feita por especialistas da cultura, que eles vão votar, literalmente eles vão votar a partir desses critérios diretos que estão especificados em cada um dos editais. Eles votam e depois tem uma grande reunião em que eles sentam juntos para olharem o que foi que eles observaram. Obviamente, aquele que a maioria enxergou um bom projeto, são os projetos que serão previamente selecionados. Depois, essa comissão ela acaba olhando um pouco para as questões mais peculiares. Olha, esse projeto ele tem mais capilaridade, então ele é um projeto que pode chegar em mais lugares. Isso tudo são critérios objetivos. Veja, a Secretaria da Cultura ela tem um membro em cada comissão. Um único membro. E, no geral, os membros da secretaria não votam, justamente porque a gente deixa para os especialistas da cultura poderem escolherem melhor esses projetos. Nesse momento em que a gente está aqui falando para vocês, né, na Band, que é uma grande emissora e tem uma capilaridade aí para chegar aos ouvidos da maior parte das pessoas, é que os produtores, né, os fazedores, trabalhadores, empreendedores da cultura, tenham a preocupação de apresentarem projetos que condizem com aquilo que as pessoas também querem ver. Porque a comissão, ela tem por obrigação olhar aquilo que realmente vai criar impacto junto à população. A cultura, ela trabalha numa coisa de formação de público. O importante é a gente levar qualidade para as pessoas. A qualidade artística é o que vai fazer o público ser fiel à cultura, voltar a consumir a cultura nas diversas linguagens. Se eu vou num bom festival, se eu for num bom teatro, com certeza eu vou na dança, eu vou na música, eu passo a querer que a cultura faça parte da minha vida. E é isso que a gente promove entre os trabalhadores da cultura, que a gente faça cultura, lembrando sempre que há um público e é isso que a comissão olha. Aquilo que o público vai gostar, o que o público vai querer consumir, aquilo que o público precisa para poder enxergar na cultura não só as atividades de entretenimento, mas as de transformação e, eventualmente, para aqueles menores, mais jovens, inclusive, uma oportunidade de trabalhar numa área que é tão fascinante, que é a cultura do nosso estado. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com Marília Maton, secretária de Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo, falando sobre os editais do Fomento Cult SP, um investimento de quase 90 milhões de reais na cultura aqui do Estado de São Paulo. Secretária, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, nosso espectador. Um bom dia para a senhora, para toda a sua equipe, um ótimo trabalho na Secretaria de Cultura. Heitor, eu que agradeço a oportunidade de vocês terem dado aqui para a gente esse espaço tão importante para falar. Lembrando que o Fomento Cult SP ultrapassa 300 milhões de reais. Esse é o primeiro bloco, né? Os 2 primeiros blocos que a gente está lançando. Então fiquem atentos, fomento.sp.gov.br para obter mais informações.
Agradecendo novamente a secretária Marília Maton conversando conosco aqui nesta edição do Manhã Bandeirantes. Quero aproveitar a experiência de quem veio dos palcos, quem veio de um trabalho artístico para saber, Nath Luquezzi, as dificuldades de se montar um espetáculo artístico, mesmo em grandes centros como Campinas, como o estado de São Paulo, e o quanto às vezes é necessário um projeto que tenha o incentivo da Secretaria de Cultura Municipal, da Secretaria Estadual, do Ministério da Cultura, para levar esse ecossistema artístico. Porque não é apenas o que está no palco. Quando você tem uma obra de arte, você tem também uma geração de empregos, você tem uma comunidade toda engajada, mas é muito difícil conseguir investidores em cultura no Brasil em pleno 2025 ainda. Né? Exatamente. Eu já estive dos dois lados, né? Eu já trabalhei em uma academia, a qual, né, se mantém sozinha ali com, enfim, pagantes, e vim de um projeto social. Quando você vem de um projeto social, são muitas camadas até você chegar até o palco, porque a gente imagina que é algo supérfluo ou que é algo barato de se fazer, e não, é muito caro você colocar um festival ali para rodar, mesmo que seja um festival de um próprio projeto para as crianças e para os pais irem assistir. Quando se trata também de um projeto que começa a escalonar, que começa a ir para competições, e você começa a ter a oportunidade de levar essas crianças desse projeto para competições fora do país, isso vai até além, porque é muito caro você enviar um grupo de crianças, de 20 crianças, para ir dançar num festival na Itália, mas aí existe essa falta de oportunidade. Então eu acho que existir projetos que incentivem do começo ao fim. Não adianta só incentivar vamos apenas para os figurinos, apenas para ali o palco, a cenografia. Não, que existam projetos que possam incentivar do início ao fim e dar qualidade a essas crianças, para que essas crianças, adolescentes, enfim, consigam ter qualidade do início do processo até o fim. 11h16, ouvinte participa conosco pelo nosso WhatsApp 19971021493. Heitor, bom dia, Heitor. Bom dia. Heitor, faz um tempo, nessa gestão aí, mandei e-mail para todos os vereadores, todos, sem exceção, pedindo a eles um papelzinho só, meia folha de sulfite, com algum relatório que eles fizeram fiscalização na execução do orçamento, tanto da prefeitura quanto da Câmara. Tu respondeu que eu não mandei para tu? Eu não sou vereador, não. Eu imagino que nenhum vereador tenha respondido, portanto, ao nosso ouvinte, o Edivalmir Massa. Está fazendo o papel dele como cidadão, de cobrar os parlamentares. Isso ele mandou depois dessa mensagem. Tiveram mais outras duas ofensas a este apresentador que vos fala. Mas, Edivalmir, sempre muito bem-vinda a sua mensagem, a sua participação e a sua cobrança também junto às autoridades. Porque os vereadores, eu tenho certeza que quando foi ano passado, na época de eleição, eles foram aí bater na porta da tua casa, pedir voto, dizer que seriam transparentes com os seus trabalhos. Mas depois muitos, não todos, mas muitos se colocam quase num castelo inalcançável, uma vez eleitos autoridades deste município tão importante como Campinas. E não é só em Campinas, não. Essa é a realidade política, infelizmente, em praticamente todo o nosso Brasil. Agradecendo ao Marco Silva Bedin, desejando bom dia a todos nós. Gosto muito de política, gosto de debates acalorados, mas imagino que ele, Marco Silva, se ele fosse vereador ou deputado, aí ele subiria muito mais ainda o tom. Isso talvez nunca aconteça, pois também nunca às vezes é muita coisa. O Marco, eu acho que seria um bom vereador, hein, Marco? Vamos fazer a campanha do Marco Silva Bedin aqui para 2028. 26 não dá, 26 é para deputados. Mais mensagem de áudio aqui no giro da participação do nosso ouvinte. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bem-vinda de volta depois de longas férias no Chile. Mais ou menos longas, vai. Aproveitando a neve chilena. Você viu que chique? Bom, vamos lá. Engraçado ver a direita toda contra o Alexandre de Moraes, né? Quando ele foi indicado pelo Temer,
toda a direita, principalmente hoje quem é contra o Caiado era senador, fez essa sabatina, elogiou o cara, agora é contra, diz que o cara é ditador. Engraçada essa direita brasileira, hein? O único partido que foi contra foi o PT. Tandy, Negrão. E como esse país é complexo, né? O PT que foi justamente contra, isso é fato. Na sabatina do, então, indicado pelo presidente Michel Temer, Alexandre de Moraes, a esquerda foi quem se levantou e disse não, ele não tem condições. A vida política de Alexandre de Moraes começa com Gilberto Kassab, na prefeitura de São Paulo, como um procurador municipal em São Paulo, que depois, no governo Alckmin, como governo estadual, ele tem um trabalho também ligado à área de justiça e se torna indicado para o Supremo Tribunal Federal por Michel Temer, presidente que era vice na chapa de Dilma e assumiu após o processo de impeachment. A novidade sobre Alexandre de Moraes é que o Departamento de Estado dos Estados Unidos postou em redes sociais mensagens com novas críticas ao ministro do STF. O ataque ocorre após a decisão do ministro Flávio Dino de que leis estrangeiras não devem ter efeitos imediatos no Brasil. Além disso, Alexandre de Moraes, relator das ações sobre uma trama golpista, disse não haver a menor possibilidade de recuar nem 1 milímetro na tramitação do caso em entrevista ao jornal norte-americano The Washington Post. O escritório do governo Trump reiterou que pessoas dos Estados Unidos estão proibidas de fazer transações com o ministro Alexandre de Moraes. Postagem foi replicada pela conta da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. A decisão do ministro Flávio Dino, ela não é nenhuma novidade. Ele entendeu que aquilo que é uma decisão lá fora, por leis estrangeiras, não pode produzir efeito prático no Brasil sem uma prévia análise das autoridades brasileiras competentes, sob pena de violação da soberania nacional. Isso foi muito discutido em vários crimes cometidos por pessoas brasileiras em outro país. Por exemplo, quando a condenação foi feita com o Robinho. O crime de estupro ele é equivalente tanto na Itália quanto no Brasil, é o mesmo crime, então ele cumpre a pena estabelecida lá aqui no país. Então, mesmo a condenação sendo na Itália. Diferente, por exemplo, de alguém condenado num país árabe por consumir bebida alcoólica em público. Isso não é crime aqui no Brasil, então isso não seria equivalente. Mas agora isso ganha luz em relação ao caso do ministro Alexandre de Moraes. É curioso, né, Senna, como personagens trocam de plateia sem trocar de país. E no caso do ministro Alexandre de Moraes também, sem trocar a personalidade dele. Ele nunca foi diferente do que ele hoje se apresenta como ministro do STF. Agora, o que eu acho que a gente tem que deixar muito claro é que nós, aqui no Brasil, nós temos que avaliar o trabalho de um ministro, analisar o que acontece, e ele é sujeito a críticas e elogios, como qualquer pessoa pública. Mas ceder à pressão externa por uma decisão de ministro do STF é um assunto que a gente não deve nem cogitar, começar a pensar, Walter Senna. É uma coisa bem complexa. E lembrando, né, que o Alexandre de Moraes, quando ele foi indicado pelo então presidente Michel Temer, ele foi então, o Michel Temer era tido como golpista, né, que ajudou lá no golpe da Dilma, indicou Alexandre de Moraes e os partidos de esquerda chamavam ele de advogado do PCC. Então é um negócio engraçado que dependendo da força do vento, da posição do vento, direita e esquerda no Brasil, que para mim não tem diferença nenhuma, eles acabam adorando ou odiando o personagem. No que diz respeito à decisão do Flávio Dino, está havendo uma confusão, bem por causa da esperteza do ministro Flávio Dino, de ter feito aquela legislação em resposta a um pedido lá feito relacionado, né, à mineração, a problemas lá envolvendo um outro caso, e ele não citou a lei Magnitsky, que é a que está pegando o Alexandre de Moraes. E aí ficou meio, ele está criando uma forma de que as leis estrangeiras não podem ser cumpridas aqui. Essa é a confusão.
Porque todas as leis que você citou, Heitor, tem uma questão do âmbito territorial de cada país. Então a legislação brasileira é uma, a espanhola é outra, os Estados Unidos é outra e por aí afora. Ocorre que a lei Magnitsky não interfere em legislação de outro país. É sempre contra a empresa americana. Essa legislação pune pessoas lá que tiveram algum problema com empresas americanas. No caso do Alexandre de Moraes, é por causa que ele tentou barrar, ele tomou decisões que feriam direitos de empresas americanas em solo americano contra cidadãos americanos. Então, o que aconteceu aí? Essa legislação, ela não interfere em nada na legislação brasileira. Ela só fala o seguinte: nenhuma empresa americana pode ter negócios com Alexandre de Moraes. E se isso acontecer, essa empresa terá punições secundárias. Então é esse o ponto. Então, nenhuma empresa americana, nesse momento que o ministro está sancionado, pode ter qualquer negócio com ele. Então isso vai cartão de crédito, aquela coisa toda que todo mundo já falou e todo mundo já sabe. Aí falar, mas o Banco Bradesco, que é brasileiro, o Banco Bradesco tem ativos internacionais, passa pelo sistema norte-americano, e se o Banco Bradesco não acolher a determinação dessa lei Magnitsky, ele vai ser sancionado, ele vai deixar de ter essa interlocução, intercambiamento de negócios e de ativos financeiros com os Estados Unidos. Isso, para os especialistas, significa que o banco quebra. O banco não consegue funcionar sem essa intermediação, sem essa intersecção com as empresas americanas. Então é esse o problema. Não é que a lei Magnitsky causa alguma mudança na legislação brasileira. O problema é que os bancos do mundo inteiro, de alguma forma, dependem do sistema americano. Então esse é um problema que realmente acontece. Então, na verdade, o ministro Flávio Dino acabou criando um problema para as empresas brasileiras, porque se for discutido no STF e falar, não, você não tem que cumprir, a empresa brasileira vai ficar entre não descumprir a ordem do STF e, ao mesmo tempo, ser sancionada e ficar com risco de falência pelo governo norte-americano. Então, esse é um grande problema, um grande nó que o ministro Flávio Dino arrumou, se isso for valer para a lei Magnitsky, que até agora não ficou claro na decisão de Flávio Dino, porque essa legislação não foi citada nessa decisão dele. 11h26. Deixa eu agradecer as participações aqui do Erivelton. Um grande abraço para você, Erivelton. Também conosco o DJ Alê, o André, final do telefone 7954. As mensagens que chegam também ao longo desta edição, como do Carlos Dias na nossa audiência, ao Joel, final do telefone 8496, e a todos que estiveram presentes nesta edição do Manhã Bandeirantes. A gente volta amanhã às 10 da manhã, depois do Jornal Gente. Mas a programação não para. Nath Luquezzi hoje volta das férias também na tela da Band Mais TV. 1h30 da tarde tem o Band Mulher com a Nath Luquezzi, com a Lari Lopes. Nas suas férias, Thiago Dantas também brilhantemente na tela da Band. E hoje você volta já trazendo quais atrações, Nath? Já voltamos falando de festa, porque a gente sabe que é um desafio planejar a festa. Então a gente vai trazer uma organizadora que organizou... Acho que eu não posso falar, mas vou falar. Organizou a festa do Luan Santana. Então, essa aí sabe organizar uma festa. Vai dar boas dicas pra você. E a gente vai falar também sobre o etarismo, como que ele tem afetado a contratação de pessoas 50 a mais. E é claro que durante esses 15 dias eu fiquei aquecendo a minha língua pra trazer os melhores babados do mundo dos famosos. À 1h30 da tarde eu espero você. Às 10:07 da noite tem Walter Sena no Band Cidade, coladinho com o nosso Brasil Gente, na programação de muita informação do jornalismo tarde e noite diário na tela da Band. Até lá, Sena. Até lá, espero todos no Band Cidade. Bom dia. Com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, do aniversariante Danilo Capucci na central técnica e com a coordenação de Gil Kleber, ficamos por aqui. Vem aí, Carlos Henrique, o Nossa Área. Hoje tem futebol aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje tem Libertadores da América. O São Paulo decidindo a vida num jogo
que promete fortes emoções, hein? Às 9h30 da noite, direto do Morumbi, tem São Paulo e Atlético Nacional de Medellín da Colômbia. Primeiro jogo foi 0-0. Um novo empate leva a disputa para os pênaltis. Quem vencer avança às quartas de final. E o noticiário de Guarani, Ponte Preta, Ponte Guarani, com Carlos Henrique, o Nossa Área, o timaço de Carlos Batista a partir de agora. Uma ótima terça-feira a todos e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta segunda-feira manter a decisão da primeira turma da corte que condenou a moradora de Paulínia, Débora Rodrigues dos Santos. Em abril deste ano, ela foi condenada a 14 anos de prisão pela participação nos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023 e por pichar a frase "Perdeu Mané" na Estátua da Justiça, localizada em frente ao edifício sede do STF. O ministro negou o recurso representado pela defesa de Débora, citando que a ré não tem direito aos chamados embargos infringentes, recurso que permite a revisão da pena para réus que obtiveram pelo menos 2 votos a favor da absolvição. No julgamento, o placar de condenação foi de 4 votos a 1. Com o fim do julgamento, Débora está condenada pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deteriorização do patrimônio tombado. O próximo passo será a execução da condenação. Desde março deste ano, Débora cumpre prisão domiciliar por ter filhos menores de idade. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Festival de Sopas e Caldos é no Família Gianni. Neste inverno, nada melhor do que aquecer as suas noites com os melhores caldos italianos. Nosso Festival de Sopas e Caldos traz toda semana 4 opções diferentes, preparadas com ingredientes selecionados, feito com muito amor e carinho. Venha desfrutar do nosso ambiente aconchegante, familiar e perfeito para um bom vinho. Da nossa família para a sua família. Terça a sexta, das 18 às 20 horas. Família Gianni. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Campeonato Brasileiro 2025 no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Gol! Com a equipe líder de audiência eleita para o hall de notáveis da ACESP. Emoção, credibilidade, um show de informação e toda a vibração da torcida. Apoio! Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.